A vantagem de desenvolver expressões para eficiência da letra da forma que foi feita é de que você consegue agora utilizar essas expressões para integrar um cálculo de aleta no cálculo de resistências térmicas de condução de calor unidimensional em regime permanente e sem geração. Vamos dar uma olhada como é que faz isso. Então vamos dar uma olhada em aletas como elementos de um circuito térmico, assim como a gente comentou. O que eu vou fazer aqui é desenhar uma vista em corte de uma parede plana, tá? Da mesma forma que a gente já fez. Então uma parede plana com espessura LA, L1, a gente já vai colocar isso. E é encostado nela um sistema de aletas, tá? É um sistema aletado que tem uma base para essa aleta e a aleta propriamente dita. Aqui a gente só vai tratar por enquanto de uma única aleta, tá? Uma única aleta, e vamos desenvolver as expressões para uma única aleta. No final do vídeo a gente vai dar uma olhada de como fazer isso para várias aletas, tá? Então essa aleta ela tem dimensões, eu vou anotar elas aqui. O comprimento da aleta é LA e a espessura da aleta é TA, tá? Então essa base de aleta que a gente vai utilizar para os cálculos aqui. Na parte interna dessa parede está escoando um fluido até infinito com coeficiente de transferência de calor por convecção H. A parede interna ela tem condutividade K1, as aletas propriamente dita com sua base tem condutividade K2 e assim por diante. A gente pode aqui, para a parte interna, né, para a parte de condução-convecção, a gente pode desenhar aqui um circuito térmico, da mesma forma que a gente já aprendeu. Então lá na parte interna, convecção tem uma resistência de 1 sobre HA, a condução na parede interna tem resistência de Li sobre K1A, veja que aqui a gente está tratando de paredes planas, e a condução na base da aleta, ela tem a resistência de L2 sobre K2 vezes A. A pergunta que a gente faz é como incluir uma aleta num sistema, num circuito térmico como esse, né? Veja, a aleta e a base da aleta, a aleta e a superfície da base da aleta, ambas estão transferindo calor por convecção, porque o fluido escoa, não anotei ali, mas o fluido escoa por qualquer sistema aletado e extrai calor, tanto da aleta, molha a área da aleta, tanto quanto da base da aleta. Então, quando a gente for considerar um circuito térmico, ele tem que considerar essas duas superfícies como sendo extratoras de calor. Vamos ver como é que faz isso. Primeira coisa, vamos lembrar aqui da expressão e da definição de eficiência de uma aleta, né? A letra que a gente usa para eficiência é eta. Então, a eficiência da aleta, que é eta A, ela é igual à taxa de transferência de calor de uma única aleta, QA, sobre a taxa de transferência de calor máxima, que na verdade é escrita como sendo H, coeficiente de transferência de calor, vezes área da aleta, vezes área molhada da aleta, vezes θB. Tá? E aqui eu vou escrever rapidamente o que são cada um desses termos. Ka, taxa de transferência de calor para uma única aleta, a gente já falou disso. O coeficiente H é o coeficiente de transferência de calor do escoamento com a aleta, com a base da aleta, ele vai ser o mesmo. A área da aleta, que é importante, isso aqui é a área molhada da aleta. Então, a área molhada da aleta, pensa nesse conceito, é a área que o fluido encosta na aleta e rouba calor com ela. Nesse desenho, nessa vista em corte, seria LA vezes TA, 2 vezes LA vezes TA, mais talvez a profundidade vezes a espessura, né, que é a base, que é a área da ponta da aleta. E o θB, que é TB menos T infinito, ou seja, a diferença de temperatura máxima que uma aleta está submetida, tá? Vamos reescrever essa expressão aqui e eu vou colocar embaixo dela a expressão para transferência de calor numa parede plana e comparar essas duas expressões. Transferência de calor numa parede plana, então, é ΔT, T1 menos T2, nesse caso, que são as diferenças de temperatura nas superfícies, sobre L, que é a espessura da parede, e K, condutividade vezes área da parede. Isso para uma parede plana. Vou reescrever a expressão de cima de forma que ela fique semelhante a essa expressão para a parede plana. Então, eu vou reorientar escrevendo como Ka, que é a taxa de transferência de calor na parede, é igual a θB, ou seja, TB menos T infinito, e veja, aqui T infinito eu só esqueci de anotar, mas T infinito é a temperatura do escoamento sobre a aleta, sobre 1 sobre eta A vezes coeficiente de transferência de calor vezes área da aleta. Agora sim a gente tem uma expressão que descreve a taxa de transferência de calor numa aleta, e ela é uma expressão adequada para ser usada num circuito térmico. Veja que esse termo que ficou no numerador aqui, veja que esse termo que ficou no lado de baixo aqui da expressão, ele é basicamente
todo esse termo é basicamente a resistência térmica à transferência de calor por convecção numa aleta, ok? Agora, a pergunta que se faz é como incluir essas duas taxas, né? Porque, veja, a gente calculou ali para uma única taxa. Como que a gente faz para incluir essas duas taxas? Veja, se a gente olhar essa taxa de transferência de calor na aleta, ela vai ser igual à taxa de transferência de calor que está saindo da própria base na aleta, da área que a aleta encosta na base. Então, quando a gente olha essas duas taxas, o QA e o QCB, que é a transferência de calor por convecção na base, a gente vê que elas estão ocorrendo em paralelo. Aí a gente pode traçar uma analogia com circuitos elétricos e escrever um circuito elétrico com duas resistências em paralelo, ou seja, uma resistência da aleta e uma resistência da base. Vamos ver como é que fica isso. Se a gente escrever entre T da base e T infinito, uma resistência da aleta, ela fica 1 sobre eta A, área da aleta vezes H, que é a resistência que a gente já desenvolveu anteriormente. E a resistência em paralelo é a taxa de transferência de calor, é a resistência à transferência de calor na base, que é área da base vezes H. Veja que essa área da base é a área molhada na base das aletas, tá? Vou reescrever aqui todo o circuito térmico só para ele ficar mais simples, tá? Mas é basicamente o mesmo circuito que a gente tinha antes. Potenciais conhecidos aqui vai ser a temperatura de escoamento interno e a temperatura de escoamento externa, tá? E tem uma série de resistências entre esses dois potenciais. A resistência interna à convecção, 1 sobre HA, a resistência à transferência de calor por condução na parede interna, Li sobre KIA, na base da aleta, ou seja, na espessura da base da aleta, L2 sobre K2A, e as resistências por convecção, na verdade, a resistência da aleta e resistência por convecção na base da aleta, que são duas resistências em paralelo, né? 1 sobre eta A, área da aleta, vezes H, e paralelo a uma outra resistência, 1 sobre H, área da base da aleta, tá? Que está descrevendo só o que é a área da base, a área molhada na base da aleta, tá? Base onde as aletas se apoiam. Calcular essa taxa é exatamente da mesma forma que a gente sempre calcula, diferença de potencial conhecido sobre as resistências. Agora a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, a gente tem duas resistências em paralelo. Mas basicamente aqui eu tenho 4 resistências em série, 4 resistências você já vai entender. Uma de convecção, 2 de condução e uma resistência que eu estou chamando aqui de resistência equivalente. Tá? Essa resistência equivalente ela engloba 2 resistências em paralelo. E aí, para calcular resistências em paralelo, para calcular uma resistência equivalente de 2 resistências em paralelo, é exatamente a mesma analogia que a gente faz com circuitos elétricos, né? E a expressão para calcular uma resistência equivalente é a resistência equivalente, é o inverso do inverso da soma das resistências em paralelo, tá? Então é dessa forma que a gente calcula a resistência equivalente de 2 em paralelo. Dessa forma, então, para o sistema apresentado, a resistência equivalente ela é igual a 1 sobre eta A, área da aleta, vezes H, isso elevado a menos 1, mais 1 sobre área da base vezes H, também elevado a menos 1, e toda essa expressão aqui está elevada a menos 1, tá? Substituindo, então, essa expressão na expressão que a gente já conhecia só para resistência equivalente, ela vai ficar a taxa de transferência de calor é igual a T infinito I menos T infinito externo, sobre o somatório dessas resistências todas, né, que é a resistência de convecção interna, mais a resistência à condução na parede plana interna, mais a resistência à condução na base da aleta, mais a resistência combinada, né, de uma aleta com a sua própria base, tá? Então essa é a forma. Ok, agora você pergunta, agora você pergunta, isso é feito para uma única aleta, como é que eu faço para várias aletas? Porque qualquer sistema que a gente vai utilizar não tem uma única aleta, né? Dificilmente ele vai ter uma aleta, normalmente ele tem muito mais que uma aleta para extrair bastante calor de forma efetiva, né? Basicamente a diferença aqui vai ser que a transferência de calor, o QA, ela não vai ser mais em uma única aleta, ela vai ser multiplicado por N aletas, então quando a gente fizer um balanço de energia nessa base, ela vai ter QA vezes N, mais a taxa de transferência de calor na base, né? Mais a taxa de transferência de calor na base. Essa expressão que a gente desenvolveu é para a taxa de transferência de calor numa única aleta, né? Mas a diferença aqui ela vai carregar na resistência equivalente, ela vai ter ao invés de uma única aleta, ela vai ter N aletas, e na taxa de transferência de calor total, então ele vai carregar esse número N na transferência de calor de uma aleta, tá? Então essa é a forma como se calcula para um sistema com várias aletas, tá? Então, basicamente, então, a resistência da aleta é eta A, área da aleta H,
interno aqui, na verdade. Não, é externo também. Bom, deixa essa parte para lá.